Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E hoje nós estamos aqui para a leitura da palavra do Senhor, nosso Deus, no primeiro livro de Samuel. Nós estaremos lendo hoje o capítulo 23 e nós vamos falar hoje um pouquinho sobre Davi livra Keila e vamos falar sobre Saul persegue Davi no deserto. Nós estaremos lendo um total de 29 versículos. E eu quero lembrar que hoje nós teremos a nossa live no horário das 8 horas da noite, aonde estará presente eu, a minha esposa, a nossa irmã Lília, a minha cunhada Andréia também, vai estar presente também a minha filha Adrielen e também o meu pai, pastor Adão Guilhermes Domingos, que vai estar também trazendo uma palavra na nossa live, que isso acontece todas as segundas-feiras. E nós estamos aqui exatamente com o propósito de poder levar a palavra do Senhor nosso Deus, e eu tenho certeza que o nosso objetivo é exatamente fazer com que mais almas venham ser alcançadas através dos nossos vídeos, através das nossas lives e da leitura da palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempo Zio. Aceite a paz do Senhor Jesus Cristo deste teu irmão, e nós estamos aqui, como eu sempre digo, nós estamos aqui para obter conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Então vamos já à leitura neste momento. 1 Samuel 23 e verso 1, que diz assim: E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Verso 2. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrará Keila. O versículo 3 vai dizer: Porém, os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Verso 4. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Verso 5. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus. E levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. Verso 6. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com o efode na mão. Verso 7. E foi anunciando a Saul que Davi era vindo a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado,
entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Enganado Saul, né? Verso 8. Então Saul mandou chamar a todo o povo a pelejar, para que descesse a Keila para cercar a Davi e os seus homens. Verso 9. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traz aqui o efode. Verso 10. E disse Davi: o Senhor Deus de Israel, teu servo, deserto tem ouvido que Saul procurava vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Verso 11. Entrega-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Verso 12. Disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e os meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Então, complicado. Verso 13. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se onde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Agora vamos para o tópico 2, que é 1 Samuel 23 e versículo 14. Saul persegue Davi no deserto de Zif. Verso 14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif, e Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Verso 15. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Sira, num bosque. Verso 16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. Verso 17. E disse-lhe: não temas, que não te acharás a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabes. Verso 18. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para a sua casa. Verso 19. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Aquila, que está à mão direita de Gessimom? Verso 20. Agora, pois, ó rei, apressadamente, desce conforme todo o desejo da tua alma. Por nós fica, entregamos-lo nas mãos do rei.
Verso 21. Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. Verso 22. E depois, e diligenciai ainda mais, e sabei, e notai o lugar que frequenta, a quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Verso 23. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai para mim, com toda certeza, e ir-me-ei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Verso 24. Então se levantaram eles e se foram a Zife, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maor, na planície direita de Gesimom. Verso 25. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. Verso 26. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar mão sobre eles. Verso 27. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Verso 28. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Sela Amalecote. Verso 29 e final. E subiu Davi dali e ficou nos lugares forte de Engedi. Então foi aí um total de 29 versículos do capítulo 23 do livro de 1 Samuel. Amém? Então esse texto, a gente vê que mesmo Davi livrando, e protegendo a cidade de Keila contra os filisteus, você vai ver que mesmo assim aqueles moradores de Keila ainda iriam entregar Davi. Eu vejo esse texto, irmãos, algo muito mais do que especial do que vencer os filisteus. Era a comunhão que Davi tinha para com Deus. Por que a comunhão? Porque quando foi anunciado a Davi que os filisteus estariam pelejando contra Keila, Davi, ele faz uma consulta ao Senhor nosso Deus. Davi pergunta ao Senhor dizendo: irei eu
e ferirei estes filisteus? O Senhor responde a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrará Keila. Davi já tinha aí uma resposta 100%. Mas observa que quando ele chama os soldados, né, o total de 600 homens, para ir nesta peleja, a primeira coisa que aqueles homens eles vão falar para Davi é: eis que tememos, quer dizer, eis que temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Em outras palavras, aqueles homens já estavam dizendo para Davi para desistir, desista, que nós estamos aqui em Judá, a gente já tem medo. Que dirás nós sairmos daqui para poder pelejar, para poder lutar contra eles? Mas você vai ver que, mais uma vez, Davi ele não fica pelas palavras daqueles homens, vamos dizer, dos seus soldados. Davi, mais uma vez, ele vai consultar o Senhor. E o Senhor responde a ele: levanta-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. E nessa altura, Saul ainda estava em busca de Davi, querendo saber aonde Davi estava para poder ceifar a vida de Davi. Mas eu acho bastante interessante que, de repente, aquele povo, eles que tinham sido vencedores, né? O povo, os soldados que estavam com Davi, fizeram Keila uma cidade vencedora. E daqui a pouco você vai ver que quando Saul fica sabendo que Davi estava na cidade de Keila, o texto vai dizer para nós que Saul fala assim: Deus entregou ele nas nossas mãos. Olha, observem. Deus entregou Davi em nossas mãos, porque ele entrou numa cidade de portas e ferrolho. Então fechou a porta, não tem como sair mais. Mas Saul, mais uma vez, ele estava super enganado. O texto vai dizer para nós que quando chega ao conhecimento de Davi, que aquele povo vai entregar ele, vai entregar os homens dele para Saul, Davi ele faz mais uma consulta, vamos dizer assim, ao Senhor nosso Deus. É quando Davi pergunta: entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregar-iam. Quer dizer, aquele povo iria entregar Davi. É uma ingratidão? Não vou dizer que seja uma ingratidão do povo de Keila, mas eu vou dizer que seria mais uma forma do Senhor agir em prol a Davi. E você observa que Davi rapidamente ele sai da cidade de Keila, vai pelo deserto de Zif, e olha como é as coisas. Davi de um lado de uma banda e Saul com seus homens do outro lado da banda. Ainda não tinha chegado a hora, nem o momento desse encontro com Saul e Davi. E amanhã nós estaremos lendo o versículo 24,
aonde Davi ele corta, né, a orla do manto de Saul. Poderia ter matado? Poderia, mas não era essa a vontade e o desejo de Davi. Então esse texto é bastante especial para nós podermos meditar. Davi poderia pagar este mal? Poderia, mas Davi falou, não vou tocar em um ungido. Amém? Então que Deus possa falar cada vez mais no seu coração e amanhã nós estaremos aqui para mais uma leitura da palavra do Senhor. Amém? E não esqueça, hoje à noite às 20 horas, a nossa live em família. E todos vocês são os nossos convidados para estar conosco, para juntos nós estarmos acompanhando a palavra do Senhor e também estarmos contando as nossas bênçãos e também as nossas vitórias. Amém? Eu quero agora, meu irmão, nesta segunda-feira ensolarada, né? Tomara que não aconteça igual ontem, porque de manhã foi um sol bonito, mas depois chuva, né? Tomara que não aconteça isso hoje, mas está um sol bastante quente aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Então vamos agora falar com o Senhor em oração. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, o Teu milagre, a Tua vitória, Pai, em favor de cada irmão, em favor de cada irmã, cada inscrito deste canal. É hoje, Senhor, segunda-feira, mais uma segunda-feira de bênção, início desta semana abençoada. Eu te apresento agora cada irmão, cada irmã, cada pessoa que tem, ó Pai, juntamente conosco, estando este momento para junto nós meditarmos na Tua palavra. Senhor, sejas conosco, Pai. Realiza, Senhor, o Teu milagre sobre cada um de nós. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que Deus abençoe a todos. Foi aí mais esta live no canal Tempozio, a leitura da palavra do Senhor. Amanhã, terça-feira, estaremos aqui permitindo o Senhor nosso Deus. E logo mais no horário das 20 horas, permitindo o Senhor nosso Deus, nós estaremos aqui com mais uma live no canal Tempozio. Amém? Então Deus abençoe, que o Senhor possa abençoar o teu lar, abençoar a tua família, que o Senhor venha surpreender você com todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus a abençoe. E até logo mais às 20 horas.